Olá, sou Aaron Edwards. Hoje é 2 de setembro de 2025. Nós temos alguns indicadores favoráveis, tanto para o milho quanto para a soja na bolsa. Um pouco pressionado hoje, mas vamos já falar desses detalhes técnicos. Primeiramente, sempre queremos começar com as recomendações. Essa ação é importante, então vamos lá. Vou compartilhar a tela. E deixa eu pegar o pincel para a gente marcar. Estamos fazendo um formato novo de recomendações e o feedback tem sido positivo. Vamos lá, na cor verde. Muito bem. Então, a grosso modo, o que a gente está tentando fazer é chegar a 100% das vendas que precisavam ser feito de milho safrinha. Então, isso são dois lotes. O milho safrinha que vai ser vendido, aquele excesso de safra, e também o excesso de safra, mas que vai ser casado com a estratégia de recompra. Então esses são os dois volumes. O primeiro é o excesso de safra com recompra, no caso do milho safrinha pós-safra. Nós vamos vender o milho, 25% do volume, que não foi 50%, depois 25%, agora mais 25%. É uma venda simples de milho safrinha, não tem ação necessária no papel, porque é simplesmente uma venda de milho. Lembrando que semana passada a gente terminou de fazer as recompras, então já está recomprado, para não ficar casado, fez a recompra, tem que vender. Aí vamos lá, excesso de safra de milho, safrinha, pós-safra, também é uma venda de milho, 25%, venda simples de milho, não tem nenhuma posição a ser feita na bolsa. Então essas são as recomendações. Não tem recomendação nessa semana do mercado da soja. Vamos olhar rapidamente para o câmbio. Lembrando que o câmbio, a gente acabou dependendo da tua estratégia. Se você teve um volume de soja que a gente trocou por uma posição cambial, ou seja, a gente vendeu a soja e comprou dólar. Então, dependendo se você executou essa estratégia, você estaria comprado dólar por volta desse patamar de preço. E aí, hoje não, né? Nos últimos pregões nós entramos em tendência de alta com destaque para hoje. Um ponto para lembrar sobre esse câmbio, eu ainda não estou convencido que ele está em tendência de alta e vai ter aquela arrancada, porque a gente tem um gap aqui embaixo, uma área que ficou sem negociação. Então eu tenho o meu receio sobre esse câmbio, mas a gente está comprado, está em tendência de alta e está do lado certo. Então, nesse aspecto, tranquilo, mas eu não... Vamos esperar para ver se realmente essa alta vai se sustentar. Essas são as recomendações. O mercado cambial, que só queria trazer uma análise breve. E daí, antes de entrar na soja e milho, sempre lembrando nossa filosofia de trabalho. Nós construímos um portfólio, esse portfólio é voltado para cada operação, para cada negócio. Em cima disso, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica, com base nessa estrutura de análise, aí nós desenvolvemos, executamos o nosso plano de ação. Aí é apertar o gatilho, por assim dizer. Tudo é uma construção, então saber o que fazer é o portfólio, análise e depois chega na ação. Agora nós vamos partir para o lado da ação em si. Perdão, da análise, dessa parte verde, né? A recomendação já foi feita. Olhando para essa parte verde, deixa eu pegar o pincel, fazer em verde também. Quando os especuladores estão no zero, quer dizer que não estão nem comprado nem vendido, ou o total da posição comprada é igual ao total da posição vendida. Os especuladores em Chicago, eles têm gasto muito tempo no mercado de milho abaixo, assim, com um exagero de posição comprada. E eles ficaram também com uma posição eles têm gasto muito tempo pressionando o mercado para baixo com excesso de posição vendida, e lá em fevereiro eles abusaram do lado da compra, exageraram a compra e o mercado de milho ficou artificialmente alto. Nas últimas semanas, desde meados de julho, o que a gente tem visto esses especuladores maximizaram, mas eles vêm reduzindo aos poucos essa posição
vendida deles. Eles não é que eles estão apostando numa alta, mas eles chegaram, tentaram empurrar para baixo, não estão mais conseguindo derrubar o preço, estão começando a recuar o preço, estão começando a recuar a posição vendida deles, e eles estão falando, não sei, não tenho tanta convicção que eu quero permanecer vendido. É um bom sinal. Ainda é uma posição grande o suficiente, uma posição vendida que é grande o suficiente para justificar a compra na contramão. Mas eles pressionaram, não conseguiram mais derrubar o preço, estão recuando um pouco. E se a gente olhar isso num gráfico, fica até mais claro. A gente teve, esse é o milho B3, é o contrato de janeiro, pegando na cor preta aqui, é o contrato de janeiro, milho B3, e você vê que a pressão especulativa também afetou a bolsa da B3, mas indiretamente. Os especuladores aqui estavam, venderam, foram de uma enorme posição comprada para uma enorme posição vendida, máximo, e você viu que teve essa queda. Então teve um efeito indireto na bolsa, na B3, mesmo que a compra e venda foi em Chicago. Mas o que eu queria realmente destacar é dessas baixas aqui, no contrato de janeiro. Se a gente pegar 70, a gente tem achado um suporte e a gente está vendo o que parece um mercado se consolidando com muita força. Por um lado, são só R$2, de 70 para 72. Por um lado, são só R$2, mas veja nesses, vamos contar pregão verde e vermelho, né? Quantos verdes que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11 verde para 1, 2, vermelho também é 11 de alta para 3 de baixa. O mercado está subindo com muito mais facilidade do que está caindo. Isso parece um mercado que está ganhando força, não mudou muito o patamar de preço, mas ele está ganhando força, achou aqui um piso efetivo, está ganhando força, está em tendência de alta. Isso tudo indica para mim que isso vai ser um mercado que deve ter ali uma ascensão de preço. O mercado sempre sobe e desce, sempre. Mas ele parece um mercado que vai ter essa força para ele continuar alçando voos cada vez mais altos, por assim dizer, continuar subindo. Adivinhar o futuro de mercado é impossível, e eu já fiz isso há muito tempo. Então não estou falando, deixa eu ver se eu consigo remover aqui. Não estou falando que a gente vai aqui para os 79. Talvez vai ultrapassar, talvez não vai chegar nesse patamar, mas ele está sólido. Qualquer posição comprada, para mim, um preço médio comprado entre 71 e 72 é um patamar sólido de compra, olhando para esse contrato de janeiro, né? Obviamente, se for para outro contrato, é um pouco diferente. Agora vamos transicionar para o mercado da soja, olhar as posições dos especuladores na soja. Eu vou pegar a cor verde aqui. Os especuladores voltaram a comprar. É quase cômico, né? Semana passada eles estavam praticamente neutros, mas um pouco vendidos. 2 semanas atrás, ou 3, né? Estavam vendidos, agora estão comprados. Se a gente voltar para julho, a gente vai ver que estavam pequena posição comprada, pequena posição comprada, pequena posição vendida, pequena posição comprada, pequena posição vendida maior, pequena posição vendida, praticamente neutro, comprado. Não estão decididos se eles querem comprar ou vender, se é um mercado de alta ou se é um mercado de baixa. Se a gente analisar isso graficamente, agora nós estamos olhando o contrato da soja na B3, então isso é contrato de novembro, é o mini contrato da B3, então aqui ele vai ser dólar por saca, essa cotação. Do lado de baixo,
nós temos um apoio bem consolidado e do lado de cima nós temos uma resistência bem consolidada. Estou mostrando assim por alto, né? Esse mercado. E o que aconteceu agora, que é encorajador, é essa movimentação aqui, que esse é o famoso Golden Cross, a cruz dourada, né, por assim dizer. Você tem a média móvel de 200 dias e a média móvel de 20 dias, e quando você tem essa média móvel de 20 dias, cruzando e superando a média de 200 dias, o que está acontecendo matematicamente é que o preço médio dos últimos 20 pregões, aproximadamente um mês, o preço médio do último mês é mais alto do que o preço médio dos últimos 200 pregões, que é aproximadamente 10 meses. Então, o preço médio do último mês é maior do que o preço médio dos últimos 10 meses. É uma forte sinalização que o mercado está ganhando força. A grande pergunta para mim é que, se a gente for analisar esse Golden Cross, o quão otimista nós podemos ser. Eu vou desenhar o cenário que eu diria que é o mais otimista. Nós temos aí essa recuperação da média móvel de 20 dias. Ainda essa semana vai testar esse patamar, aí vai arrancar e muito possivelmente vai superar essas altas anteriores. Esse seria o mais otimista. O segundo mais otimista, e que eu acho que é o mais provável, é que a gente vai ter esse mercado pressionado. Ele vai pressionar um pouquinho aqui para baixo, testar a média móvel de 200 dias e depois ele vai conseguir eventualmente superar. Faltou tela, vamos desenhar isso. A segunda hipótese seria algo mais ou menos assim, né? Ele vai cair um pouquinho até testar essa média de 200 dias, aí ele vai voltar, aí ele vai conseguir superar, aí ele vai retomar e talvez supere esse patamar eventualmente, mas para testar esse nível ele vai ter que, provavelmente a gente vai ter que ter um risco climático no Brasil para outubro ou novembro para a gente ver se consegue superar ou não. Essa segunda hipótese é o que eu acho que é o mais provável. É um mercado de soja bem sustentado, mas que ele demora um pouquinho para ele subir o preço na bolsa. Esse é o cenário que eu acho mais provável. A terceira possibilidade é a gente voltar a ter praticamente o que a gente vem tendo esse tempo todo. Olha, a gente teve um Golden Cross aqui e sim, teve uma movimentação favorável, outra movimentação favorável, mas ele durou só esse tempo, né? Ele não foi uma coisa que foi uma alta longeva, né? Ele trouxe preços melhores sim, foi para o lado de cima da negociação, mas ele voltou a cair. E se esse for o caso, nós vamos ter essa média de 20 dias fazendo algo assim, e nós vamos ter um mercado essencialmente fazendo algo assim, pressionando para baixo novamente. De toda forma, o primeiro nível de suporte é essa média móvel de 20 dias, e a gente teve um Golden Cross, e para mim é muito importante a gente analisar isso, porque se essa média móvel de 20 dias estiver bem sustentado, pode parecer que o Aron mudou de opinião da noite para o dia. Por quê? A gente vem vendendo o lado de cima dessa faixa. Se bater nesse suporte, der meia volta e subir, a gente tem chance da gente furar o teto e continuar subindo, que seria maravilhoso. E a gente pode já começar a ter uma noção disso já dentro dessa semana ou até semana que vem. Então, pode ser que no próximo vídeo, de repente, o Aron está super otimista sobre preço, falando, não, maravilha, vai subir mais, tem uma lógica por trás disso. Pessoalmente, eu acho que vai ser um pouco mais travado essa subida de preço. Eu espero estar errado, né? Eu gostaria que fosse, já decolasse, já desse oportunidade boa, a gente já vê cotações fortes, mas pessoalmente eu acho o cenário mais provável que seja esse cenário do meio, que ele vai estar mais sustentado, talvez tentando superar as altas anteriores, mas que isso vai ser um processo, vai levar várias semanas, talvez vai precisar de uma ajuda, de alguma previsão climática
do hemisfério sul, do Brasil, Paraguai, Argentina, para a gente ter essa arrancada. Mas de toda forma, é uma notícia, é uma tendência que merece ser acompanhada, e o fato que a gente conseguiu o Golden Cross é notícia boa, é uma notícia muito boa para o mercado, mostra força no mercado de soja, e isso é motivo para a gente, número 1, prestar atenção, número 2, para ficar com aquela esperança, nem que seja tímida, mas ficar com um pouco de esperança. Com isso, vamos resumir a análise. Não é necessariamente uma semana que tem muito conteúdo para passar, mas é uma semana potencialmente de muita consequência. Pode ser que a gente consolidou uma alta de milho, consolidou da soja, então vamos lá. Temporada de milho em Chicago é temporada de compra, estamos em setembro. É temporada de compra. Em Chicago, é temporada de compra da soja. Os especuladores ou os fundos em Chicago, a posição vendida deles é grande o suficiente que justifica compra. No caso da soja, eles compraram, mas está próximo do neutro, é neutro. A tendência do milho está acima da média móvel de 20 dias em Chicago, é tendência de alta. A tendência do milho no Brasil a tendência da soja em Chicago também é tendência de alta. Então nós estamos com o mercado, se esse milho baixasse em Chicago, se esse milho baixasse e entrasse em tendência de baixo, pressionando lá contra as baixas anteriores que a gente teve em agosto, a gente teria um indicador de compra, praticamente todos os indicadores apontando para a compra de milho de Chicago. No Brasil, a temporada de milho não é nem de compra nem de venda, é neutro. E a temporada de soja, finalmente estamos na temporada de venda da soja. Bem-vindo a setembro, temporada de venda da soja. Comentários sobre o basis ou o mercado físico. O mercado físico brasileiro está firme, mas recuou um pouco das altas do prêmio que tivemos em agosto. Sendo que a temporada de venda da soja iniciou agora, antecipo que voltaremos a ter bons prêmios para a soja no Brasil. O mercado físico de milho no Brasil deve seguir fortalecendo cada vez mais. O câmbio entra em tendência de alta, mas ainda não estou convencido que essa alta será mantida, pois temos um gap no mercado que pode ser preenchido. A notícia técnica mais animadora é o Golden Cross no mercado da soja. Este indicador mostra força e, casado com pressão especulativa de compra, pode muito bem trazer patamares de soja que rompem o teto de negociação mantido ao longo de 2025. Mas antes de termos confiança nessas altas,
precisamos estabelecer um piso sólido. O mercado de milho B3 parece estar bem consolidado e com força para continuar subindo. O mercado sempre sobe e desce. Dito isso, para mim, tanto o mercado da soja quanto o mercado de milho, muito possivelmente ou provavelmente nós vamos estar vendo um ponto de virada neles. Talvez até a gente já viu esse ponto de virada, mas essa notícia do mercado pesado, em queda, que não sobe mais, eu pessoalmente acredito que ou nós estamos nos aproximando das baixas da safra norte-americana, ou nós vamos acabar vendo que foram aquelas baixas de agosto. Ou seja, eu estou com muita cautela, eu estou otimista em relação a preços. O potencial de preços vai depender do clima no Brasil, vai depender de demanda, vai depender de uma série de fatores. Então não é que eu estou com um otimismo extremamente grande em relação ao potencial de preço. Mas se a baixa está consolidada e a gente está tentando construir um mercado cada vez mais forte, isso é um bom sinal e é o que parece estar acontecendo. Ótimo resto do dia para vocês, ótimo resto da semana. Até a próxima.